Saúdo a todos com a paz do Senhor, com uma boa noite de salvação, que Deus abençoe toda a sua igreja na face da terra, amém? Glória a Deus. Nós queremos neste momento dar início ao culto, nosso culto de ensino da Palavra de Deus, e também queremos apresentar a irmã de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, que estará nos trazendo um louvor da paz de Deus, um louvor maravilhoso para o enlevo espiritual de todos. Que Deus abençoe a nossa irmã, em nome de Jesus. Vamos lá. Quão glorioso, vamos trocar a nota. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são as glórias de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. Se nós queremos agradecer, então, a irmã, que Deus a abençoe e continue abençoando a ela e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Então, meus amados, nesta noite nós estaremos estudando juntos, aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 27 ao 31, e também no capítulo de número 13, até o versículo de número 7, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso aprendizado, né? Então eu convido a todos que possuem um exemplar da Bíblia Sagrada, em sua casa ou mesmo através do seu celular, se acompanhe conosco esta leitura maravilhosa e vamos discorrer juntos, né? Estudar juntos esse assunto tão importante, onde o apóstolo Paulo se dirige à igreja, aos coríntios, orientando como deveria servir a Deus, como deveriam cultuar ao Senhor, com toda a reverência, com todo o zelo, e principalmente amando uns aos outros, né? Então, que Deus assim nos abençoe. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas,
em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o capítulo 3 nos diz assim sobre a suprema excelência do amor ou da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar ou o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor ou caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Glória a Deus. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Então, no versículo 8 diz: a caridade nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um grande cuidado com as igrejas as quais o Senhor entregou para ele ensinar e orientar na sã doutrina de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, como um homem zeloso que era da palavra de Deus, e também tinha um compromisso sério com o Senhor e com o seu povo, ele não somente dava testemunho de vida cristã, mas ele orientava e ensinava, até mesmo dizendo à igreja que fossem imitadores dele, como ele também era imitador de Jesus, de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele não só ensinava, mas ele antes praticava a palavra de Deus, a vontade de Deus. E Jesus praticava essa palavra por amor. Era um amor altruísta, aquele amor que tinha um interesse primeiro pela necessidade, pelo bem do próximo. Ele não visava o bem de si mesmo. Tanto é que Jesus, ele entregou toda a sua vida no nosso lugar, por amor a nós, para nos dar a liberdade, a libertação, a libertação das nossas culpas e também nos reconciliar com Deus, que é o que o homem mais necessita na sua vida. Então, o apóstolo Paulo, tendo conhecido a Cristo e também ouvindo do próprio Senhor os seus ensinamentos, as suas orientações, ele passou esses ensinamentos, essas orientações à igreja do Senhor que havia se convertido dos seus maus caminhos e agora estava andando na luz da verdade
da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma mensagem gloriosa. Jesus certa vez disse assim aos seus discípulos, disse assim: um novo mandamento vos dou, que é que vos amais uns aos outros, ou vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou, como a própria palavra nos diz, de uma tal maneira que Ele mesmo entregou a sua própria vida para nos dar a vida eterna. Então, e o apóstolo João confirma esta mesma palavra em uma das suas epístolas, dizendo que nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos, devemos amar os nossos irmãos. Como dar a vida pelos irmãos? É nos preparar na presença de Deus, consagrando as nossas vidas, tendo cuidado com ela mesma, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós praticamos, porque de uma vez que nós falamos a palavra de Deus, principalmente, as pessoas esperam que nós realmente tenhamos vida cristã e haja coerência entre as nossas palavras e as nossas ações. E isso é muito importante. E é bom que as pessoas cobrem isso de nós, porque nós vamos buscar em Deus a graça e a condição de andarmos realmente na verdade, né? Então aqui o apóstolo Paulo, depois de ter orientado a igreja sobre diversos assuntos que estavam ocorrendo ali em Corinto, ele orientou também a igreja sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. Ora, se a igreja ela é um conjunto ou uma associação de membros, de pessoas, e sendo assim eles formam o corpo de Cristo aqui na terra, é importante que esse corpo viva, ou esses membros vivam em harmonia, porque se houver divisão, aí não há corpo. Um membro fora do corpo, ele tende a morrer. Se você cortar um dedo da sua mão e não fizer uma cirurgia para religar, esse membro, ele vai morrer. Mas nós devemos ter o quê? Cuidado uns com os outros, zelo uns com os outros, para que todos, como membros do corpo de Cristo, nós possamos receber a edificação da parte de Deus e todos crescer na mesma fé até a estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo, quer dizer, chegaram a ser semelhante ao Senhor, na sua maneira de viver, no seu exemplo, na sua santidade, no temor a Deus, no amor a Deus e no zelo para com os outros irmãos. Isso é importante, muito importante diante de Deus. Então diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Quer dizer, Deus colocou os membros na igreja, ou as pessoas na igreja, de uma maneira tal que Ele deu honra, assim, um pouco mais de honra a uns que a outros. Como? A uns ele diz aqui que uns ele colocou como apóstolos, quer dizer, é uma função de grande relevância, de grande importância no corpo de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo recebe do próprio Senhor instruções e palavras, revelações, que de maneira tal que ele vai instruir as pessoas que creem em Jesus como andar na presença de Deus, como servir a Deus. Então ele recebe bastante conhecimento e entendimento da palavra de Deus, dos mistérios em Cristo Jesus. E aqui ele diz também assim, ó, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Quer dizer, esses doutores aqui são homens de profundo conhecimento na palavra de Deus,
são doutores e mestres na palavra, aptos para a boa obra, toda boa obra, ou seja, para instruir, para ensinar, para corrigir na justiça de Deus, para que as pessoas cresçam, no temor de Deus e sejam abençoados e abençoadores também. E aqui diz assim: dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas espirituais que o Espírito Santo mesmo reparte a cada um como ele quer, a quem ele quer dar, para que seja útil para a edificação de toda a igreja. Aí o apóstolo Paulo diz assim: porventura são todos apóstolos? Não, nem todos são apóstolos. Deus separa aqueles que ele mesmo vê que será útil para aquela função. Muitos querem, hoje em dia, ser apóstolos. Porém, tem um detalhe muito importante. Os apóstolos são homens desbravadores e que muitas vezes são enviados a outras nações, outros povos, às vezes até de língua diferente, e esse apóstolo ele precisa se preparar bem e ter uma boa retaguarda de oração. E por quê? Porque ele vai enfrentar batalhas pesadas, perseguições, aflições, muitas vezes poderá passar necessidade, fome, poderá correr risco de perder a sua vida por causa das perseguições, porque o Evangelho de Cristo, ele esclarece a vida do outro que está lá, vivendo em trevas, e muitas vezes nem todas as pessoas entendem e aceitam, porque vai tocar na ferida dele, vai tocar lá na alma, vai tocar na sua mente, na sua vida, e muitas vezes os segredos do seu coração serão revelados, e pode ser que não tenha coisas agradáveis, E a pessoa, estando na carne, não vai reagir como uma pessoa cheia de amor, cheia de graça, não. Ele vai reagir como um ser humano carnal e muitas vezes até como se fosse um animal irracional, com violência, com agressividade, com brutalidade de palavras, Isso daí quando o homem está fora da presença de Deus. E aí o apóstolo, ele não é para ter só um destaque, porque é apóstolo, mas ele vai encontrar barreiras, ser perseguido. Nós vimos que o apóstolo Paulo sofreu muito, e os outros apóstolos também sofreram muito, perseguições e até mortes terríveis. E às vezes nem todo mundo quer essa parte, Quer as benesses da função, do cargo, mas muitas vezes não querem sofrer as humilhações, as perseguições, as injúrias, as esbofeteadas, muitas vezes. Então, ser apóstolo é preciso de muita renúncia. Profeta também, Ser doutor, ele vai ter que gastar tempo estudando a palavra e outros livros afins, para que esteja preparado para instruir e ensinar outros servos de Deus o que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Glória a Deus. E aqui também o Senhor chama uns para dar dons de curar, Porque Ele quer ver o benefício das pessoas. E aí o apóstolo Paulo pergunta, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas, interpretam todos? Não. Há alguns, no meio da igreja, Deus reparte esses dons e reparte também outros dons para os membros do corpo de Cristo, porque todos estão no mesmo patamar diante de Deus, Mas Deus separa uns para determinadas funções, por exemplo, de administração da igreja, da obra. São ministros do Evangelho. E eles administram aos outros os dons que Deus lhes concede para o bem da igreja, Então,
Por isso o apóstolo diz assim: portanto, quer dizer, por tudo isso que eu já falei, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, os dons espirituais no meio da igreja, no meio do povo de Deus, são algo muito excelente. É excelente, é muito bom, serve para a edificação de todos. Deus fala com a igreja, Deus se manifesta, Deus mostra o seu poder, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, enche o homem do gozo, da alegria da salvação, a transbordar a ponto da pessoa visar o bem do outro, não o seu próprio benefício. Ele não vai ter na sua mente aquele interesse de buscar o bem para si só. Ele vai buscar a favor do outro, da igreja. Então, assim funciona a obra de Deus. Assim é o culto racional, um culto real, verdadeiro, uma verdadeira adoração, a qual Deus procura nas nossas vidas. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta nós apresentarmos diante de Deus um culto aparente, de aparências, para buscarmos benefícios para nós. Não, nós temos que nos preparar antes para o Espírito Santo de Deus nos usar, pela misericórdia de Deus, e beneficiar o corpo de Cristo. É assim que funciona o culto racional. Glória a Deus, aleluia. E aí o apóstolo Paulo diz assim: então eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Aí ele diz assim: ainda que eu, ou seja, ele, o apóstolo Paulo, falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou um amor prático, o amor de Deus na prática para com os outros, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Quer dizer, tudo aquilo que ele viesse a fazer ou falar poderia parecer bonito e também agradável aos ouvidos das pessoas, mas diante de Deus não daria fruto, não teria significado, seria algo sem sentido, porque o sentido real da obra de Deus na vida da igreja é levar a igreja a uma edificação. Diz que quando a pessoa é usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, com o dom de variedade de línguas, e Deus dá ali a interpretação, e nessa interpretação a pessoa fala conscientemente, e pela ação do Espírito Santo na vida dele, ele fala aquilo que vem do Espírito, não da mente dele, mas o Espírito Santo opera nele, ele fala pelo Espírito de Deus à igreja aquilo que Deus quer falar com a igreja. E Deus fala e edifica a sua igreja. E a igreja, pelo mesmo Espírito Santo de Deus, entende que não é a pessoa que está falando, mas é o próprio Senhor que está falando ao seu espírito. E ali ele recebe edificação na fé, na adoração, na reverência, no amor, na alegria, no gozo da salvação. E assim que o Espírito de Deus opera maravilhas no meio da igreja, e a igreja vai crescendo na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui, continua falando, a igreja aos Coríntios e a nós também: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Esses mistérios aqui são os mistérios de Cristo, toda a ciência relacionada a Deus. Paulo não está falando aqui sobre ciência humana, sobre física, sobre matemática, sobre português, não. Ele está falando de coisas espirituais a pessoas espirituais. Então ele diz assim, de maneira,
ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, assim como Jesus falou, né? Se você tiver fé semelhante ao grão de mostarda, como o grão de mostarda, dirias a esse monte: sai-te daqui, lança-te no mar, e assim será feito. Quer dizer, ainda que tivesse uma fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor ou caridade, nada seria. Quer dizer, tudo isso que a pessoa fizer na obra de Deus, mas se não for com sinceridade, se não for com amor, com verdade diante de Deus, tudo fica perdido. Quer dizer, fica como se entregasse para a pessoa uma dispensação, ou um período de tempo, uma função para ele realizar, ele realiza, mas quando chegar o momento de receber galardão, ele não recebe galardão por aquilo que fez, porque ele não fez de acordo com o que o Senhor realmente requer de nós, né? Com verdadeiro amor, fazendo aos irmãos como se estivesse fazendo ao Senhor. Tudo quanto nós pegarmos para fazer na igreja, principalmente, ou que seja também no trabalho secular, ou em qualquer área da nossa vida, nós precisamos fazer pensando da seguinte forma: eu estou fazendo aqui para determinada pessoa, seja essa pessoa quem for, mas estou fazendo como que se fosse para o Senhor. E aí você recebe galardão. Mas você não deve fazer pensando para que você vai receber galardão. Você deve pensar em fazer por amor àquelas vidas, né? Glória a Deus. Então, para que a nossa obra seja aprovada por Deus, precisa estar de acordo com as regras que o Senhor determina. Então não adianta a pessoa ficar discorrendo, debatendo, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, ficar debatendo assuntos que vai trazer confusão. Se eu, como membro do corpo de Cristo, da igreja, como ministro do Evangelho, que ao passar dos anos Deus me consagrou pela imposição das mãos dos ministros do Evangelho, e Ele me colocou para fazer a obra dele, e eu mudar o meu pensamento, meu foco, né? Meu foco está em Cristo, no exemplo dele. Se eu tirar o meu foco de Jesus e colocar em outras, vamos dizer assim, em outros objetivos, em outras motivações, o que acontece? Eu perco o foco do Senhor, passo a fazer aquilo que me agrada, unindo o útil ao agradável, e aí minha obra vai ficar como que perdida. Deus não vai aprovar essa obra, porque está fora da direção dele, e fora do corpo de Cristo, que seja a igreja, é um perigo. A pessoa pode achar assim: estou andando com as minhas próprias pernas. É melhor andar direcionado e guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, e dentro daquilo que o Senhor mesmo formou. Ele mesmo colocou essa hierarquia na igreja, uma hierarquia que deva ser respeitada diante de Deus por nós, porque foi Ele mesmo, o Senhor, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quer dizer, para a obra do ministério da reconciliação dos homens com Deus. É isso que é o cerne do Evangelho de Jesus, o centro, né, do Evangelho de Jesus. Então ele diz assim: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Nós vimos dois exemplos desse assunto, pessoas que tinham riquezas e que procuraram a Jesus. Nós vimos que
Acho que em Lucas mostra esses dois exemplos bem próximos um do outro. Primeiro, um jovem rico, que era muito rico, possuía muitos bens, muita riqueza. E ele se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: olha, você sabe os mandamentos. Então você não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho e tal. Aí ele disse: mas isso tudo eu pratico desde a minha meninice. Então Jesus olhou bem para ele, disse que o amou, quer dizer, teve compaixão dele, disse: olha, falta-te uma coisa. Quer dizer, faltava algo mais que ele precisaria aprender com Jesus, que é o amor ao próximo, largar tudo e se entregar inteiramente à obra de Deus, por amor da vida dos homens, dos outros. E diz a palavra que aquele jovem se entristeceu muito, porque ele possuía muitas herdades, muita riqueza. E aí Jesus explica que quando o homem está apegado às riquezas, aos bens materiais, que ele se torna materialista, aquele dali toma lugar no coração dele, que a Bíblia chama do amor do dinheiro. Esse amor do dinheiro, ele ofusca ou ele tira do coração do homem o amor que vem da parte de Deus pelo próximo. E aí ele passa a amar mais os bens materiais do que mesmo as pessoas. Então ele achou assim difícil ele largar tudo aquilo, seguir a um homem que não tinha nada, ou pelo menos não oferecia muita coisa, né? Jesus disse: olha, toma a tua cruz e siga-me, nega-te a ti mesmo, renuncia, quer dizer, renunciar a tudo, até mesmo o nosso próprio ego, os nossos desejos, nossas vontades, para seguir a Ele, fazer a vontade dEle. Então era trocar tudo por nada e ainda esperar para depois que morrer receber nos céus alguma coisa. Então ele deve ter pensado, falou: não dá para mim. Mas logo adiante a gente vê o Senhor, ou mesmo Lucas, relatando sobre um outro homem, Zaqueu publicano, que viu Jesus se aproximar, e aí ele subiu na figueira bravo, né? E ali, quando ele subiu, ele olhou, viu Jesus, ele desejava muito conhecer a Jesus. Jesus também viu ele, chamou ele pelo próprio nome, o amou também da mesma forma que havia amado aquele outro rapaz, e disse: desce depressa. E ele desceu depressa, recebeu Jesus na sua casa, recebeu Jesus com gosto, com alegria, com amor, e deu prova de conversão, de arrependimento, porque ele disse: Senhor, ele ouviu uma conversa ali dentro da casa dele, né, alguém querendo acusar ele certamente ouviu e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Quer dizer, dando prova de que ele estava arrependido e queria Jesus na sua vida. Então ele estava disposto a abrir mão daquelas riquezas que ele adquiriu ao longo da sua vida, por amor a Cristo, por ter Jesus em si, na sua vida, porque para ele valia muito mais do que os bens, ao ponto dele se render ao Senhor e dizer: eu estou disposto a abrir mão e devolver àqueles que porventura eu tenha defraudado, ou seja, que eu fiz uso daquela ciência do conhecimento do bem e do mal. Que ciência é essa? Que ele busca o bem para si em detrimento do outro, quer dizer, o outro fica com o mal e eu fico com o bem. Esse não é o verdadeiro amor. Às vezes a pessoa se engana, mesmo na igreja, mesmo na obra de Deus, buscando benefícios para si em detrimento do seu irmão, que tem o mesmo valor no corpo de Cristo. E aí o que acontece? É preciso fazer uma alta análise espiritual à luz da palavra e ver se a vida realmente está se enquadrando de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra, nos ensina. Porque se não tiver, precisamos ter humildade suficiente
para entender a vontade do Senhor e obedecer a Ele, não só escutar a palavra, mas escutar e dar ouvidos, porque quem dá ouvidos, ele dá um feedback, ele dá uma resposta, ele não só escuta, mas ele escuta, ele entende, ele deixa descer para o coração e dá um retorno à altura da proposta que o Senhor faz para nós, né? De nós andarmos como Ele andou. Então diz aqui, o amor, ele é sofredor, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, quer dizer, não usa de astúcia, de engano, de fingimento, de uma aparência de piedade, negando a eficácia dela. Por que aparência de piedade? Porque muitas vezes a pessoa demonstra uma piedade, uma humildade, mas diante da igreja, mas depois muda, se torna uma outra pessoa, e muitas vezes agressivo ou agressiva, muitas vezes bruto, com palavras brutas, e aí muitas vezes arrogante, soberbo, e essas coisas Deus abomina, não convém àqueles que estão fazendo profissão de servir a Deus. Então diz claramente aqui que o amor que Deus derrama no nosso coração, ele preenche, é para preencher todas as áreas da nossa vida, para não sobrar espaço para inveja, para não sobrar espaço para leviandade, para não sobrar espaço para soberba, para indecência, para os próprios interesses. Quer dizer, aqui diz, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre. O amor derramado no coração, o amor de Deus derramado no coração, leva a pessoa a suportar as injúrias, suportar a perseguição, por causa da ignorância do outro, né? E a pessoa entende e deixa de lado e entrega-se ao Senhor. Deixa que Deus trabalhe na mente e no coração do outro. E diz assim, ó, tudo crê, quer dizer, tudo aquilo que vem da parte de Deus, a pessoa crê e recebe. Há pessoas que são ensináveis, mas também existem pessoas que não são ensináveis. O que quer dizer isso? A pessoa, quando ela é ensinável, ela ouve a palavra, deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua mente, aceita aquela palavra de bom grado, como uma boa terra, que cai a semente da palavra de Deus no coração e dá bons frutos, né, que são agradáveis a Deus, dá uma boa resposta. Mas quando a pessoa não é ensinável, é aquele tipo de pessoa que você fala, ele diz assim, ó, tá certo, Quando você pensa que não, a pessoa está fazendo tudo errado de novo, do mesmo jeito, porque ele não aceita ser ensinado, ser orientado, ser admoestado, ser corrigido, ser disciplinado, não aceita. E aí como é que ele vai crescer na graça e no conhecimento de Deus? Parece que a pessoa já sabe de tudo, e não precisa que ninguém mais ensine. Então é falta de humildade, falta de temor a Deus, falta de obediência a Deus, falta de entendimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus disse assim para os discípulos, aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos, né? Então, para aprender uns com os outros, Jesus disse assim, ó, um novo mandamento eu vos dou, que não é novo, mas diz que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então é maravilhoso servir a Deus. E diz assim, o amor ou a caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que ela não se alegra ao ver a pessoa sofrendo injustiça,
ele folga ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera em Deus, tudo suporta, porque sabe que Deus vai lhe dar a vitória. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, cessarão ou serão aniquiladas. Havendo línguas, quer dizer, as línguas dos anjos, línguas estranhas, línguas espirituais, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por quê? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, quando o Senhor nos transformar e nós estivermos em condições de ver o Senhor face a face, assim como Ele é, e sentir todo esse amor na sua plenitude, com o Senhor presente, então todas essas outras coisas não vai necessitar mais. Por quê? Porque a profecia é enquanto nós estamos aqui, porque nós não estamos vendo o Senhor fisicamente, ou a olho nu. Não só a profecia, mas as línguas também. E não somente as línguas, o ensino, a ciência, o ensino da palavra. Por quê? Porque o próprio Senhor preencherá tudo em nós. Não haverá mais necessidade. Então o apóstolo encerra dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé no nosso coração, porque da fé nós dependemos, crer e confiar no sacrifício de Jesus para a nossa salvação. A esperança. Por que a esperança? Porque essa esperança aqui de que ele está falando é uma esperança da glória de Deus em nós, do arrebatamento da igreja e de nós estarmos totalmente na presença do Senhor e conhecer totalmente como nós somos conhecidos dele. Nós veremos ele como ele é. Então, até essa esperança vai findar, porque não vai precisar esperar mais. Nós vamos ver ele como ele é. E o amor, que é a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, porque o amor vai permanecer por toda a eternidade em nossas vidas. Então, que Deus assim nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, nós possamos temer ao Senhor e entender que Deus formou a sua igreja para se reunir, sim, em um templo que seja, ou em qualquer outro lugar, ou debaixo de um pé de árvore, não importa, mas que esteja unida, buscando a edificação uns para com os outros, né? Para a glória de Deus, para o nosso bem. E assim é que funciona a igreja. A igreja não funciona assim como muitas pessoas estão pensando, um membro aqui, outro acolá, outro distante. Não. Para isso o Senhor veio congregar. Desde o início, quando Jesus começou a andar pela Judéia, pela Galiléia, por Samaria, por todas as partes, ele ia fazendo discípulos e ensinava na sinagoga, que era um templo, e Jesus orientava e edificou sobre o fundamento da sua palavra a igreja, e é sobre essa rocha maravilhosa que é a palavra do Senhor que nós precisamos estar fundamentados. Não precisa ir muito longe, está bem aqui escrito na palavra. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, o Senhor dê graça a cada um de nós possamos permanecer firmes, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e não dormir, tosquenejar como as 10 virgens, né? Mas estar alerta com as nossas lâmpadas acesas. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós queremos apenas avisar a todos os irmãos que domingo haverá o grande culto de adoração ao Senhor a partir das 18h30, culto presencial aqui na igreja e também o culto online, né? Por o endereço dessa igreja que todos os irmãos já sabem, né? Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço essa grande oportunidade em nome de Jesus. Amém.